quais são os 3 principais motivos que fazem as empresas fracassarem no nosso país? Lembrando que fracassar não é quando fecha as portas. Fracassar é quando você fica arrastando a sua empresa nas costas durante anos e muitas vezes não tem o resultado que você precisa. Se você quer verdadeiramente potencializar a sua empresa, fica aqui comigo. E se você não é inscrito, se inscreve agora no nosso canal, que eu quero continuar te mandando conteúdos mão na massa. Tem uma pesquisa do Sebrae que divulga a causa mortis das empresas. Por que as empresas quebram? Por que as empresas fracassam? Primeiro que o Sebrae diz que 63% das empresas que abrem hoje não sobrevivem até os 3 primeiros anos, ou seja, a maior parte das empresas fracassam. E lembrando, fracassar uma empresa não é só quando quebra. O Sebrae diz de morrer a empresa, de quebrar a empresa. Mas eu digo que uma empresa fracassada é quando o dono trabalha 12, 14, 16 horas por dia, entrega o seu melhor, trabalha com força, mas não vê os resultados acontecerem. Uma empresa que não dá lucro não avança, uma empresa que não vende o quanto deveria vender, tudo isso beira o fracasso empresarial. Agora, qual que é o primeiro grande motivo, segundo o Sebrae? Eu tenho visto isso na prática com dezenas e dezenas de mentorados nós. Primeiro motivo pelos quais as empresas fracassam: falta de planejamento. Pode até parecer uma parada meio que burocrática, mas o planejamento é você terminar a sua empresa no papel antes de você começar ela na prática. E você precisa se antecipar para os desafios que vão acontecer no mercado. Gente, ser empresário é fácil? Sim ou não? É claro que não. Ser empresário é um desafio. E se você consegue se antecipar para os desafios, automaticamente você já saiu na frente. Agora, o que é o planejamento? É você entender exatamente o que precisa acontecer na sua empresa, pelo menos nos próximos 12 meses. Saber o quanto você precisa vender, saber o quanto você pode gastar, estamos falando de orçamento, saber que tipo de pessoas você precisa contratar para poder fazer a sua empresa prosperar, porque tem gente que quer fazer a empresa crescer, mas não consegue enxergar ou se antecipar para preparar ela para esse crescimento. Quais tipos de pessoas, quais tipos de fornecedores você precisa? Aí tem a famosa análise SWOT. Você tem que olhar para as forças e para as fraquezas da sua empresa, entender o cenário interno, o que você precisa mudar dentro da sua empresa, o que você precisa fortalecer dentro da tua empresa para ela ser uma empresa mais forte. E aí tem o cenário externo, ameaças e oportunidades. O que você precisa olhar para o mercado, para a macroeconomia, o que está do lado de fora da tua empresa que pode afetar diretamente o que vai acontecer aí do lado de dentro. Então você tem que se antecipar, se preparar para quando essas ameaças chegarem, você está mais tranquilo. E também olhar para o mercado para identificar as oportunidades. O que eu tenho que fazer agora na minha empresa para quando aquilo ali surgir, eu estar bem. Quer ver um exemplo? Pandemia, Covid-19, é uma ameaça ou é uma oportunidade? A resposta é muito simples. É uma ameaça para quem não está preparado e uma oportunidade para quem fez a lição de casa, para quem se preparou. O primeiro grande fator que faz uma empresa quebrar é a falta de planejamento, é a falta de preparação. E o segundo principal fator que faz uma empresa fracassar é a falta de gestão. O primeiro tem a ver com planejamento. Planejamento é preparar para que as coisas aconteçam. E gestão é cultivar, gestão é cuidar. Tem uma frase que diz: quem planta, colhe, mas não é verdade. Na verdade, quem cuida, colhe. E gerir a empresa é cuidar da sua empresa, é cultivar as pessoas, cultivar os processos e cultivar o produto. O empresário de verdade, ele é o gestor da própria empresa. O que significa isso? Ele entende que uma empresa é formada por processos, por produtos e por pessoas. Então ele se preocupa sim com a qualidade, com a excelência do produto. Ele define indicadores de qualidade para a própria empresa, para poder garantir que a qualidade, que a excelência esteja chegando no cliente. Agora, isso aqui é o básico. O que precisa acontecer é você também gerir os processos de uma empresa. Os processos da sua empresa precisam ser tão bons e poderosos ao ponto de pessoas normais construírem coisas extraordinárias. A gente só faz isso na gestão. Processo é o jeito que as coisas precisam acontecer. Processo é tipo uma receita. Quer ver um exemplo? Eu nunca fiz um bolo na minha vida. Sabe bolo desses de comer, bolo gostoso assim? Eu nunca fiz. Mas se eu pegar uma receita com a quantidade de ingredientes, quais são os ingredientes, o passo a passo, e eu seguir aquela receita no tempo certo, o bolo acontece sim
ou não? É claro que acontece. Então, os processos de uma empresa são as receitas, o passo a passo, os ingredientes e o jeito de você fazer. O gestor, ele acompanha, fortalece e constrói os processos da própria empresa. Além de processos e além de produtos, tem as pessoas. Nós precisamos ser gestores de pessoas. Não existe liderança empresarial sem gestão empresarial, sem gestão de pessoas. Então, o empresário, ele é um gestor. Gestor, ele tem metas para as pessoas, ele tem avaliação de desempenho, ele dá feedback para a própria equipe. Então, a gente precisa gerir o nosso negócio, gerir os processos dentro do negócio e gerir as pessoas. Gerir as pessoas é garantir que você está extraindo o máximo delas positivamente e você consegue mensurar tudo isso. Fazer a sua empresa rodar como uma engrenagem. Você alimenta aquela engrenagem e a engrenagem roda, sem depender tanto diretamente de você. Esse é o segundo princípio, o segundo fator que levam as empresas a quebrar. A falta de gestão empresarial. Eu e você precisamos ser o gestor da nossa empresa. E o terceiro e último fator que levam as empresas a quebrar, levam as empresas a fracassar, é o comportamento limitante do empresário. Você já sabe, a empresa é o reflexo do dono. E o que acontece muitas vezes é que nós fomos programados socialmente, programados culturalmente, programados emocionalmente, programados profissionalmente a sermos funcionários e termos comportamento de funcionário. Quer ver um exemplo? A maior parte de nós, mamãe e papai, eram funcionários. A maior parte de nós estudou e os professores eram funcionários. A maior parte dos amigos ali na infância e adolescente eram funcionários. A cultura do nosso país, o social do nosso país nos treina a termos comportamentos de funcionário. Você nunca vai ter resultados empresariais de alta performance enquanto tiver comportamentos limitantes de colaborador, de funcionário. Nada contra o funcionário, muito pelo contrário, eu amo todos eles. Mas não dá para você ter um comportamento limitante de colaborador, mente de colaborador, ações de colaborador, enquanto você for o empresário da sua própria empresa. Como é que estão os seus comportamentos? Não basta você ser um empresário, você tem que se comportar como um. Alguns comportamentos. Primeiro, você precisa focar na solução, precisa ter uma mentalidade, ações orientadas para a solução. Quais são soluções? Sempre que alguém me traz algum tipo de problema na empresa, eu já pergunto, e quais são as soluções? Treine a sua equipe, treine a sua mente a buscar soluções. Outra coisa, uma mente orientada para resultados. Não importa toda a história, não importa todo o contexto, o que importa são os resultados que a sua equipe apresenta. Você precisa ter uma mente treinada para resultados, um discurso treinado para resultados, um comportamento para resultados, reuniões de resultados, contratar pessoas de resultados, uma cultura de resultados, porque as pessoas não podem trabalhar comprometidas com as tarefas ou com as ações, elas precisam trabalhar comprometidas com o resultado, e assim eu e você também precisamos fazer. Outro comportamento, o empresário ele pensa no futuro, o empresário ele trabalha o futuro. Seus colaboradores fazem a empresa funcionar agora, hoje, enquanto você planeja, prepara e constrói a sua empresa para o futuro. O empresário ele é um visionário e a melhor forma que você tem de prever o futuro é você construindo o futuro por meio das suas ações, dos seus comportamentos empresariais poderosos agora, aqui no presente. Esse é o terceiro fator que leva uma empresa a quebrar, a fracassar. Falta de comportamento empresarial efetivo. Tá na hora da gente mudar esse quadro. Bora recapitular então. Primeiro fator que faz uma empresa fracassar ou quebrar é a falta de planejamento. Segundo, é a falta de gestão empresarial. E o terceiro são os comportamentos limitantes do empresário. Se esse vídeo fez sentido para você aí na sua empresa, para os seus negócios, curte esse vídeo. Se não está inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo.